32ª lei, lei da expansão. Leis correlacionadas à lei do saber, à lei do silêncio, à lei da sintonia, da responsabilidade, a lei do amor, lei do ritmo, lei da analogia, lei da correspondência, lei do espaço e do tempo, lei da expansão e recolhimento, entre tantas outras. Vejam que agora fica muito mais fácil a gente entender como essas leis, né, uma complementa a outra, como se todas elas fossem face de uma grande lei, que é a lei do todo, não é verdade? E hoje eu quero dedicar essa nossa aula a duas pessoas muito queridas. A primeira delas nos deixou ano passado, eu já citei algumas vezes aqui, é o professor Ubiratã D'Ambrosio, né? Eu falo que ele me deu o chão para eu poder dançar. Eu acho que é assim a melhor palavra. Eu dançar entre todas as formas de conhecimento, entre todas as disciplinas e tudo o que está fora da ciência, né? Ele é o grande cara da transdisciplinaridade, esse grande representante da transdisciplinaridade no Brasil, né? Ele era professor da área de matemática, trouxe a etnomatemática pra gente, né? Essa humildade que ele tinha enquanto cientista reconhecido no mundo inteiro, especialmente na Unesco, né? Representante do Brasil na Unesco, e essa pessoa que nós podemos dizer assim, tão fora da caixinha e tão seguro daquilo que ele estava fazendo. E graças a Deus eu tive uma pessoa como essa para me orientar. Ele não foi meu orientador, ele foi um orientador extra, vamos dizer assim. A outra pessoa é minha atual orientadora, eu gostaria de chamar assim, né? É essa aqui. O professor, ele é aquele que ensina, o orientador, ele acho que ele faz mais, né, do que apenas ensinar. A Larissa Talk, que é minha orientadora de constelação familiar e com que eu tive a oportunidade de costurar tudo isso que eu já sabia da ciência e da tradição, e agora com a finalidade terapêutica. Gratidão, Larissa. Olha, eu queria dizer que de alguma forma os que andam na mão e os que andam na contramão estão expandindo e recolhendo, né? Independente do caminho que a gente escolhe, se é o caminho suave ou o caminho pedregoso, todos eles levam a Roma. Só que o caminho suave é suave e o pedregoso é pedregoso, certo? Claro, estamos tratando aqui da lei da expansão. E vejam, né? O coração pulsa, certo? Sístole e diástole. E como ele pulsa? Expandindo e recolhendo. Como o universo se expande? Se recolhendo. E como ele se recolhe? Ele se recolhe quando uma pequena parte que forma esse grande universo, formada por seres humanos, por planetas, também entram no mesmo processo, porque assim como o micro no macro, nós já estudamos isso. Sobre essa expansão, ela está ligada à lei do ritmo, especialmente à lei do ritmo. Vamos ter uma aula, a aula de número 33, só para isso, para estudar as leis do ritmo, e com o físico a gente vai entender um pouquinho mais de como funciona a expansão do universo, né, do ponto de vista da física. Então, como eu estava dizendo, o universo só expande se nós expandirmos, porque é tudo junto, um puxando o outro. É um processo que aparentemente é individual, mas ele é coletivo ao mesmo tempo. E quanto mais nós expandimos, nós nos conectamos às pessoas que estão vibrando na nossa frequência, que também estão nesse movimento. Como eu disse, tanto os que andam na mão como os que andam na contramão estão caminhando. Contudo, o caminho pedregoso, ele é mais lento, claro. Tentou já pegar uma bicicleta e andar no lugar cheio de pedrinhas? É claro que numa via lisa isso flui de uma maneira muito mais tranquila,
sempre todos juntos e em todos os níveis, desde as nossas células, corpos, com as suas moléculas que compõem, assim por diante, na direção microcósmica, né, ou numa visão, né, numa percepção microcósmica, como dos grupos humanos, né, e aí a gente vai expandindo para os grupos humanos, e esses humanos aprendendo a viver em harmonia, tal qual as nossas células. Tudo foi criado para trabalhar em conjunto e harmoniosamente. Então, eu, minhas células, meu ser, a minha família, minha comunidade, planeta Terra, universo. Tudo harmoniosamente e evolui harmoniosamente. Claro que quem está na contramão vai atrasar um pouquinho o processo. Por isso que a gente recebe muito empurrãozinho daqueles que estão mais avançados, ok? Uma célula cancerígena, por exemplo, é uma célula que decidiu entrar em degeneração. Decidiu por quê? Por trás dessa decisão está uma mente cheia de memórias. E é esta mente quem dá o comando, quem escolhe por lealdade, né? Aí a minha homenagem à Larissa, como se diz, né? Então, na constelação familiar, se conectar a experiências familiares passadas, muitas vezes, muito passadas, e sem ter consciência do que está acontecendo. E sabem por que isso acontece, não é? Subconsciente. Aquela imagem, né, que a gente mostra sempre. Nos nossos subconscientes tem muita coisa boa, mas ali tem muito padrão que nós herdamos e que vem sendo guardados, né, nesse campo energético, que é um campo de informação, né? A gente sempre diz, energia é informação. Então há um gatilho, uma situação que pode acontecer na minha vida, por exemplo, ficar sem emprego. Ficar sem emprego significa não ter como sustentar a si e às vezes a uma família. Os compromissos que você tem é para viver numa sociedade capitalista, onde você precisa de energia elétrica, internet, água, luz, condomínio, etc, etc. Alimentação, transporte, etc. E aí então o que acontece? Nós acessamos essas memórias que estão lá no meu subconsciente, onde sofremos com esse tipo de escassez. E até mesmo os nossos antepassados podem ter morrido de fome, morrido de frio. Quem sabe não morreram na rua de frio, de fome. Então, nós não fazemos ideia do que se passou com os eu tenho ideia do que se passou com a minha tataravó por parte de pai, né? De um lado, do lado de uma das minhas tataravós por parte de pai, uma das, né? Eu conheço um pouco da história dela, mas os demais não. E quantos de nós sabemos da história dos nossos antepassados, né? Para além dos tataravós. Então tem muita coisa que pode ter acontecido e que ficam guardadas, né, em nós. Então, qualquer atitude que eu tome, né? Uma atitude ela vem após um sentimento, um pensamento. Então, se eu tenho pensamentos e sentimentos que estão conectados com esse meu campo, cheio de memórias de dor, né? As minhas atitudes, a forma com que eu vou lidar com aquela situação vai ser baseada nisso tudo aqui, certo? A diferença é de que aquele que anda na mão está mais preparado para perceber as situações e aceitá-las, especialmente sabendo que essas pequenas reações que ele pode observar não são dela ou dele, são memórias. Então esta pessoa está mais apta a lidar com esses infortúnios da vida de uma maneira muito mais madura, muito mais equilibrada. A importância do equilíbrio também nós vamos ver nesta aula e especialmente na aula de número 33.
Gente, a questão é que nós carregamos um arquivo genético, que é esse que está aqui, né? E também carregamos um arquivo epigenético. Já pensou quantos nomes? Esse campo tem campo A, campo morfogenético, campo epigenético. A gente tem ainda a questão dos corpos, né? Aqui estão os nossos corpos mental, emocional, tudo aqui, e vai expandindo até nós podemos entender que existem corpos mais avançados, mas os que estão pertinho da gente são os corpos mais inferiores, né? Nosso corpo físico, mental e emocional. Não necessariamente mental esse aqui, né? Mas o mental e emocional que estão aqui. Então, meus amores, a decisão é nossa. E se você quer passar por uma experiência do tipo desemprego, se sentindo a pessoa mais injustiçada, mergulhada na piscina do vitimismo, baixando sua frequência vibratória, é uma opção. Uma opção para quem já conhece as leis, para quem já entende que isto não nos pertence. Então, é uma opção para aqueles que têm condições de entender os nossos processos e como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão interconectados ao nosso passado e podem criar ou cocriar o nosso futuro. E já sabem, criar é do lado da contramão, cocriar é do nosso lado da mão, da luz, etc. E olha que lindo, né? É nesse momento que nós nos colocamos como os co-criadores da nova Terra. Agora fica muito mais fácil a gente entender o nome do curso, né? Dessa formação. E aí a pergunta que se faz é: lembram do micro e do macro? Microcosmo, macrocosmo, da lei do paradoxo? O universo, para expandir, precisa de nós, de alguma forma, né? Tem uma parte mais da física, mas quando nós olhamos dentro desse contexto, que é um caminhar conjunto, nós conseguimos entender que o universo avança a partir do avanço de todos, pessoas, planetas e assim por diante. A Terra, para subir a uma nova condição, precisa de nós. Nossa família, para vibrar em uma outra condição, precisa de nós. E nós precisamos de quê? De consciência, da expansão da nossa consciência. Nós precisamos nos empenhar em fazer emergir o iceberg. O que está embaixo, essa casca grossa, né? Como eu disse, que a parte de baixo do iceberg, ela tem a casca grossa, não é só um subconsciente, é uma casca grossa que está ali, literalmente, né? Para que ele fique cada vez mais para cima, recebendo a luz da consciência. Vejam esta imagem do iceberg. A maior parte do nosso ser está lá no fundo do mar, onde a luz chega menos. Enquanto a parte submersa, mais perto da superfície, vai recebendo mais luz. E nós somos os responsáveis para que este iceberg, essa parte do iceberg que está mais perto da lâmina d'água, suba à tona e assim sucessivamente. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer junto com essa imagem? A parte que está bem ali próximo da lâmina d'água, ela recebe mais luz. Essa é a parte do nosso subconsciente que está ali quase convencida, né? Por isso, o nosso mental também precisa ser alimentado, porque a expansão da consciência é um conjunto de experiências racionais e experiências práticas. Não adianta nada eu ler todos os livros se isso não transforma a minha vida. Eu preciso ter a prática, né? Aquela coisa que nós falávamos, da diferença entre conhecimento e sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Os inconscientes, ou também chamados dormentes, permanecem na piscina do vitimismo e ficam lá muito tempo, criando mais e mais desgraça, até se cansar, porque todo mundo chega uma hora que cansa, né?
Só aí eles decidem olhar para cima e ver o quanto essa luz desce, né? E desce para todo mundo. E assim, quando olha para cima, literalmente a frequência vibratória começa a subir, porque olhar para baixo baixa a nossa frequência vibratória. E assim que andam as pessoas cabisbaixas, são pessoas que estão guardando alguma preocupação, algum sentimento que não é dos melhores, não é? E aí ela consegue olhar para cima e perceber, chega, agora eu quero sair desse lugar. E esse primeiro passo é aquilo que eu sempre falo, é a impulsão daquela energia azul do primeiro raio. E então o que essas pessoas vão fazer é começar a criar novas oportunidades, né? Vejam como a expansão das nossas consciências está relacionada à lei do saber, a qual nós já estudamos, mas agora nós vamos relembrar e ampliar um pouquinho. Então vamos retomar essa lei. Então vamos lá. Nós vimos que essa lei regula o acesso do ser humano ao conhecimento interior e que, entre as mais importantes leis que compõem a lei do saber estão: primeiro, a lei do silêncio. A lei do silêncio está ligada ao uso correto do pensamento e da palavra. É dito que quando nós observamos, né, nós podemos ter acesso a realidades que podem nos permitir colaborar de uma forma mais verdadeira, mais íntegra, mais presente com o plano evolutivo, pois é o micro que impulsiona o macro. Segundo, a lei da sintonia. Ela atua conectando vibrações afins, coligando micros e macros que vibram numa mesma frequência. Pessoas, seres, planetas, universos, conectando o mundo subjetivo e trazendo para o mundo concreto. Então aquele mundo subjetivo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que muitas vezes eles acontecem num plano, né, ou numa realidade imperceptível, né, alguma coisa que está num outro nível dentro de nós. Quando nós entramos na ladeira acima, nós entramos nesses estados de uma conexão, de uma positividade, de uma integralidade, eu diria, tão grande que as coisas já não passam mais pela nossa mente de forma concreta, como pensamentos, né? E aí quando nós vamos mesmo ladeira acima, ladeira acima, ladeira acima, ladeira acima, nós começamos a entender as coisas de uma outra forma. Uma forma que não usa palavras. É um saber sem palavras. Olha, eu lembrei agora do Rubem Alves, para quem é educador ou quem gostava de ler os livros dele. Ele dizia que muitas coisas já existem em nós sem palavras, mas isso é quando a gente anda ladeira acima, né? Bom, de preferência. Vocês conseguem perceber como isso é importante para a nossa evolução? Terceira lei que está ligada à lei do saber, a lei da responsabilidade. Podemos dizer que ela está ligada ao que alguns chamam karma e diz que quanto mais se sabe, maior a nossa responsabilidade pelo que acontece. Uma vez que sabemos o que nos acontece quando descemos ladeira abaixo, por exemplo, a gente já sabe, né, que tudo que vai volta. Conhecemos a lei do bumerangue, não é? Que já estudamos esta lei com muitos nomes. Então, tudo é uma questão de escolha consciente ou as coisas acontecem de uma forma inconsciente, mas vão acontecer. Melhor que seja consciente, não é? A quarta lei é a lei do amor, que nós já estudamos, mas aqui a gente vai colocar mais um dedinho para complementar esta lei. Aqui agora vamos tocar mais um ponto, como eu disse, e um ponto muito importante para a nossa expansão, já que estamos estudando a lei da expansão. Esta lei, a lei do amor, ela faz com que descobramos a nossa essência
e que na essência somos todos iguais, porque nós partimos de uma mesma fonte. A lei do saber, ela está disponível para quem transcende o egoísmo, e é dito que para contactá-la, o ser humano precisa deixar os conceitos que carregamos nas nossas mochilinhas do passado, né? Que carregamos com as heranças dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, para poder passar a mochilinha adiante, bem mais leve, bem mais gostosa para os nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos. Agradecemos tudo de bom que carregamos nessas mochilas, pois de alguma forma tiveram a sua importância. E então agradecemos e seguimos com o que é nosso, não é assim que é dito na constelação? Verdadeiramente nosso, e isto não pesa. Essa mochilinha, quando a gente solta, a gente sente a leveza. Por isso que quando a gente solta a mochila, andar ladeira acima é muito mais tranquilo. Por que a gente desce? Por que de vez em quando a gente sobe e desce? Porque a mochila pesa por conta desses padrões que vão sempre trazendo a gente de volta, né? E aí a gente acorda, desperta, fala, ops, né? Estou na contramão, é melhor eu me virar, respirar fundo, soltar a mochilinha. Só que enquanto a gente não solta a mochilinha, a gente corre o risco de cair. E não é de uma hora para outra que a gente consegue se livrar de todo esse peso, mas eu posso dizer para vocês, e todo mundo sabe disso, é uma questão de quê? De perseverança. Perseverança. Hoje pela manhã, em nosso grupo de estudos e meditação, estávamos estudando um livro, este livro, do Samuel Goldsmith, chamado Praticando a Presença. Ele é uma pessoa que ele tem uma leitura das coisas trazidas, dos ensinamentos trazidos na Bíblia, muito, muito, muito especial. E ele lembrava uma passagem bíblica que está em João, capítulo 15, versículos 6 e 7, onde Jesus fala sobre o andar na mão e o andar na contramão. E ele diz assim: quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e murchará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Então, meus amores, o que ele quer dizer com isso? Claro que ele não fala do fogo como castigo, é óbvio, não é? Isso é coisa da mochilinha velha. O fogo é purificador, e aí tem uma compreensão mais metafísica. E muitas vezes o fogo age queimando pelo sofrimento, pela dor, para aqueles que escolheram consciente ou inconscientemente descer a ladeira, porque tem pessoas que têm consciência, mas preferem o caminho da dor. Esse é o aprendizado pela dor. Todos nós estamos aqui para expandir. É uma lei, não tem saída. Apenas escolhemos se pela dor ou se pelo amor, né? Pela dor, consciente ou inconscientemente. Pelo amor, é claro que é conscientemente. Mas os que escolhem seguir as suas palavras de amor, seguir na via correta, o que é pedido lhe é dado, porque tem certeza que vem do coração. Do nosso coração, onde a nossa chama crística habita e se conecta com a fonte de tudo que é. Então é impossível que nesse estado, nesse lugarzinho aqui, o que a gente pede não é dado. Claro que às vezes as coisas têm um tempo de maturação, de gestação. E isso também nós vamos retomar quando a semana que vem nós estudarmos, ou amanhã, né? Depende de quando você vai ouvir e assistir as aulas. Quando retomarmos a lei do ritmo, passando por algumas das leis herméticas. E é neste ritmo
expandindo e recolhendo a cada vez que entramos no silêncio, nós percebemos melhor que quando estamos vibrando na mão, a lei da analogia como a lei da correspondência entram em ação. Somos aqui embaixo como é acima e trazemos cada vez mais de cima o mundo de lá para cá. Vivemos na Matrix sem sermos da Matrix. E o que é melhor de tudo, né? Muitos ajudam os que ainda estão na Matrix a saírem desta verdadeira prisão. Recolhemos para poder expandir, como tomar um impulso, sístole, diástole, sístole, diástole. Tomamos impulso em cada uma das leis que compõem a lei do saber. E é assim que expandimos a nossa consciência. Entendemos melhor o que os grandes sábios nos deixaram. Jesus, Buda, Gandhi, Hermes Trismegisto, Einstein, Fritjof Capra, Ubiratan D'Ambrosio, cada um na sua missão. E por falar em Ubiratan, a abordagem dele é transdisciplinar. Vejam só, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso aqui é um livro que eu não publiquei, mas eu fiz um livro para mim. Foi um livro que eu escrevi para um projeto chamado Pedagogia do Alento, que nós desenvolvemos no Brasil e em Portugal com educadores. E tem um trecho que ele diz assim: sobretudo, a permissão de acesso a fontes de conhecimento que extrapolam o crivo do método na construção dessa nova ética, a colaboração das tradições culturais, do senso comum, da integração do sujeito ao objeto, como partes indissociáveis e principalmente pela permissão ao uso da sensação, do sentimento e da intuição. Ou como sugere Bassarab Nicolescu, um dos grandes nomes da transdisciplinaridade fora do Brasil. Os próprios resgatadores da esperança, ao lembrar que há pouco tempo haviam proclamado a morte do homem e fim da história, e ao anunciar a abordagem transdisciplinar como aquela que pode ressuscitar o indivíduo, indicar o começo de uma nova etapa na nossa história. E ainda, né, aqui neste meu livro que eu ainda vou publicar, eu quero citar um trecho do Ubiratan D'Ambrosio. D'Ambrosio diz assim: o essencial na transdisciplinaridade reside na postura que não há espaço nem tempo culturais privilegiados que permitem julgar e hierarquizar como mais corretos ou mais certos ou mais verdadeiros os diversos complexos de explicações de convivência com a realidade. Então, meus amores, eu quero dizer o seguinte para vocês. Falamos da lei da expansão. E não dá para nós expandirmos a nossa consciência se nós não tirarmos algo que está pesando dentro dessa mochila, que é a separação entre o que é ciência e o que é tradição. O que nós chamamos de tradição? Tudo que não é científico. Filosofias religiosas, conhecimento indígena, conhecimento do homem que vive no campo, tudo isso é conhecimento, né? Então, essa arrogância precisa ser eliminada para que a gente possa deixar a mochilinha mais leve. E até mesmo do ponto de vista filosófico, religioso, que em determinado momento da nossa história, e ainda alguns cientistas acreditam nisso hoje, acreditam que a religião, os ensinamentos metafísicos, por exemplo, que eles não têm crivo científico, então não vale. E quem acreditar é fé. Fé é religião, então não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não se pode juntar Lé com Cré, e pode-se sim, porque eles se complementam. É isso que a etnomatemática faz, é isso que um homem como esse, como o Ubiratan D'Ambrosio,
faz, né? Quando ele traz a etnomatemática, por exemplo, a didática desenvolvida pelos seres humanos que ensinavam matemática na areia para as crianças. Gratidão a todos esses mestres que em seus peitos carregavam algo que os faziam iguais a todos nós. Até a próxima aula. E não esqueçam, expandir a consciência significa esvaziar a sacolinha, tá? A mochilinha. E se vocês quiserem, né, saber mais alguma coisa sobre esse curso, agora eu estou falando porque essa aula é de presente, aberta para quem quiser, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aproveita também, e você também que já é meu aluno, se inscreva no canal. É muito importante pra gente, né? Pra gente poder chegar a mais pessoas. Então, até a aula 33, quando nós aprofundaremos a lei do ritmo. Até já!